Olá, Juliano. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, em primeiro lugar, vamos conceituar o que é vingança e o que é justiça. Justiça, em sentido técnico, como bem disse meu estimado debatedor, é a aplicação objetiva e imparcial da lei. Já a vingança, ela é pessoal, ela é emocional. É um castigo ao outro motivado por sentimento de ódio, dor, humilhação. Em outras palavras, vingança é a justiça feita pelas próprias mãos em desacordo com a lei e, portanto, a vingança é uma injustiça. Feita essa distinção, retomemos aqui a questão em debate. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos seus apoiadores é um exemplo de justiça ou uma manifestação de vingança? Eu entrego o veredito à nossa estimada audiência. É justo que o gabinete de um ministro do STF tenha conspirado para manter pessoas presas com base em opiniões políticas nas suas redes sociais? É justo que um juiz primeiro escolha quem deva ser investigado para depois procurar por algum crime? E é justo que, na ausência desse crime, esse juiz instrua os seus paus-mandados a usarem a sua criatividade? A propósito, é justo que um homem seja julgado pela suposta vítima dos seus crimes? E é justo que um homem sem cargo público seja julgado por um tribunal antes reservado apenas a autoridades? Caro espectador, é justo que um homem público seja julgado por antigos aliados do seu maior opositor? É justo ser julgado por um juiz que já te processou, um juiz que já te difamou e outro juiz que já declarou ter como objetivo a sua derrota? É justo que um homem seja julgado por apenas um tribunal, sem direito a apelar a outros órgãos da justiça? Aspas aqui para o senhor Alexandre de Moraes, segundo o jornal O Globo. O ministro disse que seus colegas do Supremo já revisaram mais de 700 decisões judiciais suas após os recursos das defesas. Você sabe quantas eu perdi? Questionou Moraes. Nenhuma. Vejam que interessante essa escolha de palavras do ministro Alexandre. Aparentemente, esse processo é uma questão de vitória ou derrota pessoal para ele. Outro ponto aqui que requer indagação. É justo que um homem seja impedido de falar e de ser ouvido antes mesmo de ser julgado? Parece justo que alguém que é tão atacado publicamente não tenha o direito de se defender publicamente? Aliás, é justo que apenas jornalistas, influenciadores, políticos da direita sejam excluídos das redes sociais e perseguidos judicialmente pelas suas opiniões? Aspas aqui por editorial da Folha de São Paulo. Censura promovida por Alexandre de Moraes tem que acabar. Puna-se o que houver de crime no que for dito, mas sem recorrer ao instrumento inconstitucional e autoritário da censura prévia. Fecha aspas. Vamos voltar aqui aos questionamentos. É justo que um homem idoso seja intimado num quarto de UTI horas depois de uma cirurgia de risco nas suas vísceras? É justo que partidários desse homem recebam penas maiores que homicidas e estupradores só por terem participado de uma baderna em prédios públicos? É justo que um aliado desse homem tenha sido preso por meses e torturado na cadeia, mesmo comprovando a sua inocência? E, finalmente, é justo que outro partidário desse mesmo homem, sem antecedentes criminais, tenha morrido sob custódia e sem julgamento, porque o Supremo ignorou os alertas da defesa e o pedido de soltura do Ministério Público? Responda no seu íntimo. Você acha que tudo isso que foi colocado aqui é a mais justa aplicação da lei ou são atos de vingança? Se for vingança, eu lamento o destino daqueles que hoje estão se vingando. Porque, como ensina a sabedoria popular, aquele que embarca numa jornada de vingança tem que cavar duas covas. Em primeiro lugar, trazer algumas pesquisas para contrapor os dados trazidos aqui pelo meu estimado debatedor. 42% do público acredita que a maior ameaça à democracia é o poder judiciário. 38% acredita que é o governo Lula. Esse é o primeiro ponto. 6 em cada 10 pessoas no Brasil hoje têm medo de expressar o que pensam, seja falando ou escrevendo e nas redes sociais. Também, de acordo com a consultoria Palver, 88% das mensagens virais apuradas em 100 mil grupos de Telegram e de WhatsApp dão conta que as pessoas reprovaram a prisão domiciliar, a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro. Quando vai para a mensagem orgânica, esse número cai um pouco, mas continua ainda 2/3 das mensagens. Ou seja, parece que há números para todos os lados e esse não é um argumento irrefutável. Finalmente, se o cerne da questão é se houve tentativa de golpe, nós precisamos recorrer ao direito penal e ao Código Penal, que estabelece de forma peremptória que
tanto a tentativa de golpe de Estado quanto a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito exigem para sua consumação ato de violência ou de grave ameaça, portanto, a coação física ou moral de outrem em prol de um objetivo antijurídico. O que as provas nos autos mostram, pelo contrário, é um presidente da República que resistiu a medidas drásticas e, inclusive, garantiu a transferência pacífica de poder, indicando para o comando das Forças Armadas, antes da posse do novo governo, os indicados pelos petistas. Não há fato mais claro da intenção de transição pacífica de poder. Finalmente, o direito penal brasileiro, ele não pune a cogitação nem os atos preparatórios, ele pune a tentativa, ou seja, quando a coisa é colocada em execução, o que não se verificou nesse caso. E de toda a brilhante argumentação do Dr. Zé Eduardo, me saltou aos olhos, aí porque fugiu, foi um ponto fora da curva, essa justificativa de que Jair Bolsonaro passou a vida inteira defendendo ditaduras e tal. Ora, nós já fomos governados por uma presidente que era uma terrorista de um grupo armado, revolucionário, que queria instaurar uma ditadura comunista no país. E da mesma forma, várias pessoas ligadas à esquerda, ao lulopetismo, que têm esse histórico. Então nós precisamos acreditar que as pessoas têm a capacidade de evoluir e não julgá-las aí pelas ideologias do passado, mas sim pelas ações do presente. E mais importante que isso, nós temos que respeitar o princípio da pessoalidade da pena. Ou seja, as penas devem ser restritas às ações daquela pessoa. Mostrem-me uma prova que vincula Jair Bolsonaro a qualquer ato ou ordem violenta e eu abro mão da defesa do devido processo legal. Sim. Afinal de contas, comparar nada mais é do que verificar as semelhanças, verificar as diferenças entre duas coisas. Portanto, vamos comparar as condenações anuladas do Lula pelo crime de corrupção com o julgamento de Bolsonaro pelo crime imaginário de tentativa não tentada de golpe de Estado. A primeira comparação diz respeito a quem julga. O Lula foi julgado pela Justiça Comum em primeira instância por um juiz sorteado, sem histórico de afiliação política e nenhum envolvimento prévio com o caso. Nos seus processos, o Lula teve direito a apelar ao Tribunal Regional Federal, ao Superior Tribunal de Justiça e ao próprio Supremo Tribunal Federal. E antes de ter as suas ações penais anuladas pelo STF, o Lula foi julgado e condenado por unanimidade por 10 juízes em 3 graus de jurisdição em 3 estados diferentes da nação, Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, ao longo de anos de processo. Já o Bolsonaro perdeu o direito de ser julgado pela Justiça Comum e está sendo perseguido diretamente pelo STF, que é o órgão máximo do judiciário, sem direito a apelar para outro tribunal num julgamento relâmpago. E no Supremo, alguns dos juízes da ação penal contra o Bolsonaro já declararam em público sua intenção de derrotá-lo politicamente, já o processaram, já advogaram a favor do PT e são aliados históricos do senhor Lula da Silva. A segunda comparação diz respeito às provas do processo. No caso do Lula, implicado no escândalo do Petrolão, havia múltiplos delatores que eram réus confessos e denunciaram aí uma série de vantagens indevidas recebidas pelo petista. Na Operação Lava Jato, havia dezenas de testemunhas, centenas de documentos certificados e bilhões de reais em dinheiro de origem ilícita que foram devolvidos aos cofres públicos. Portanto, não há dúvida sobre a existência de corrupção e sobre quem se beneficiou dela. Tanto que o ministro Gilmar Mendes, à época, se referiu ao governo petista como uma cleptocracia, um governo de ladrões. E, nesse mesmo sentido, o senhor Alexandre de Moraes acusou o PT de, aspas, roubar bilhões. E detalhe, Lula nunca foi absolvido pelo STF. O tribunal apenas anulou as ações penais, alegando supostos erros processuais e suspeição de um juiz. E isso tudo em decisões que não foram unânimes. Já o Bolsonaro está sendo julgado por um crime que não existiu. A tentativa de abolição do Estado de Direito e também a tentativa de golpe de Estado exigem conduta violenta, exigem coação de pessoas. E como eu disse antes, não tem nenhuma prova de que o Bolsonaro tenha participado ou ordenado ações violentas. Pelo contrário, as provas mostram que ele não foi persuadido a tomar medidas antirrepublicanas. Trocou o comando das Forças Armadas antes mesmo da posse do novo governo e estava no exterior, hospitalizado, quando houve a baderna do 8 de janeiro. No seu processo, tem só um delator que está gravado em áudio, desabafando, que adulterou seu próprio testemunho para se encaixar na narrativa da acusação.
E já são aí mais de 10 versões diferentes dos fatos e nenhuma prova documental do envolvimento do ex-presidente em nenhuma ação antijurídica. E, finalmente, uma terceira e última comparação diz respeito ao direito de defesa na arena pública. O Lula teve a sua liberdade de falar e a sua liberdade de mentir respeitadas até a sua prisão após condenação unânime em segunda instância. Ainda assim, o Lula manteve ativas as suas contas nas redes sociais e, do cárcere, participou da coordenação política da campanha eleitoral fracassada do PT em 2018. Já o Bolsonaro, eu já estou terminando, está em prisão domiciliar, sem direito a receber visitas não autorizadas pelo STF, impedido de usar o seu telefone celular e as suas redes sociais. Então, é uma verdadeira sanção de mordaça antes mesmo do seu primeiro julgamento. Portanto, Ju, existe sim comparação entre os dois casos e essa comparação escancara a diferença escandalosa de tratamento entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro.